Olá, mulheres, sejam bem-vindas a essa live de ensino, de profundidade, de revelação. Boa noite, sejam bem-vindas. Essa vai ser uma live de instrução, uma live de conhecimento. Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês da comunidade Save. É como se fosse uma live da comunidade aqui. Eu vou liberar para você um PDF aqui depois da live, lá no meu grupo do Telegram, Mulheres Posicionadas. Então você vai pegar toda a orientação ali do jejum, do pré-jejum, né? Da semana de detox no pré-jejum. E vai ser uma bênção, porque você vai começar a preparar o seu corpo para mergulhar num jejum mais profundo, né? A Elaine está falando aqui já são 00:13 em Portugal, e você, Elaine, é uma mulher sedenta, uma mulher linda, uma mulher que é muito amada pelo Senhor. A Camila Save falou assim: a senhora está muito linda. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Boa noite, queridas, boa noite, sejam profundamente abençoadas. Sabe, muitas mulheres não conseguem fazer um jejum mais profundo porque elas não treinam, porque elas não se treinam. E nós, durante 7 dias, vamos estar juntas, todo dia com devocional, todo dia com direcionamentos, lá no meu grupo do Telegram. Você pode entrar no meu grupo do Telegram pelo link na bio, tá bom? Sejam bem-vindas. Aleluia. Que presença do Senhor. Hoje o Senhor tem uma presença especial da parte dele, uma manifestação especial da parte dele. Amém. Glória a Deus. Eu vou explicar por que jejum de Esther, por que Esther. E o Senhor tem me ativado nesse tempo para estar sendo levantada como uma resposta para algumas situações muito específicas, situações que exigem livramento de decretos de morte. O Senhor quer levantar mulheres para revogar decretos de morte. E sabe o que o Espírito Santo me falou, orando sobre esse tempo de jejum? O Senhor falou assim para mim: existem forcas preparadas para pessoas específicas, pessoas estratégicas desse tempo, como um Mordecai. Existem forcas preparadas. Olha, o Senhor ministrou isso muito forte ao meu coração. Existem forcas preparadas, que se Esther não se levanta, pessoas pontuais para trazer a voz de Deus, para restauração da honra, para posicionamento de paternidade, como Mordecai, essas forcas vão ser a execução de um decreto de morte. Então, minhas amadas, eu fui muito questionada, vou dizer para vocês aqui, eu fui muito questionada sobre o momento do jejum. Eu mesma me questionei, porque nós vamos fazer o pré-jejum, o detox, os 7 dias, do dia 1º de março até o dia 7. Então nós vamos estar jejuando no carnaval. E isso tem tudo a ver com o que o Senhor falou. Eu falei assim: Deus, como é que elas vão jejuar no carnaval, junto com a família, saindo? E o Espírito Santo falou assim: você vai tentar mudar a data? Você obedece ao calendário do céu ou ao calendário da terra? Uau, eu fiquei assim, impactada com o que o Espírito Santo determinou. Quando todo mundo está desatento, nós estamos posicionadas. Quando todo mundo está recebendo as informações, as distrações e muitas vezes se distraindo, nós estamos atentas, focadas, posicionadas. Porque o pré-jejum já nos coloca num estado de vigilância, num estado de alerta, você percebe? Aleluia! Eu não tenho problema com isso. Eu tô num tempo assim, a pessoa tá querendo comer, tá querendo beber. Se eu tiver num propósito, aquilo ali não me pega.
O Espírito Santo esses dias me deu um comando: não coma com tal pessoa na mesa. Era uma pessoa da minha família, um parente. Quando essa pessoa chegar, não se assente na mesa com essa pessoa. E aí o que foi posto na mesa para se comer, para se beber, era algo muito agradável, era algo que eu gostava muito. E aí eu percebi que na hora que o Senhor me deu o comando, não se assente nessa mesa para comer com estas pessoas. Eu não questionei, eu prontamente falei: sim, Senhor, quem manda aqui é o Senhor. Não me assentei para comer. Quando eu estava próxima, sabe quando começa a te dar uma resistência àquela mesa, uma resistência não às pessoas, das pessoas, veio no meu coração um sentimento de misericórdia muito forte. Mas sabe quando você não sente nem desejo, você não é nem tentado pelos manjares daquela mesa? Tem mesas dentro da sua própria família que você não pode se assentar. Porque senão isso vai comprometer aquilo que Deus está te entregando neste tempo, aleluia. Entende? Não é tempo de usar ferramentas, não é tempo de ler literaturas, é tempo de ler a Bíblia. É tempo de colocar a carne para cultuar. Como é que a carne cultua ao Senhor? Deixa eu te mostrar, antes de nós entrarmos em Esther, deixa eu te mostrar como é que a carne cultua ao Senhor. A minha Bíblia é pesada, é grande, às vezes é difícil até de apoiar aqui. Romanos 12, abre tua Bíblia. Romanos capítulo 12. Eu profetizo que essa noite você vai receber um nível de revelação mais profundo para você alcançar níveis de vitória maiores no Senhor. Essa live está diferente. Eu não sei se você percebe. Essa live está diferente. Eu quero te pedir para você enviar essa live para as pessoas. Tanto ali nos 3 pontinhos, o link, joga nos grupos, quanto no seu direct. Bota a mão aí, bota o dedinho nesse avião e envia para todas as pessoas que aparecerem ali indiscriminadamente, entendendo que Deus tem uma palavra específica para essas pessoas. Romanos 12 vai dizer assim para nós, é uma passagem tão conhecida nossa, mas às vezes a gente não aplica de uma forma mais profunda. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 12, 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Como é que o sacrifício é vivo? O sacrifício tem que estar morto. Porque o cordeiro, ele era colocado no altar do sacrifício, ele tinha que morrer como uma libação, como uma entrega. E aí a palavra do Senhor diz assim pra gente, olha, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, para que vocês depois façam o quê? Dê um culto racional para Deus. Então o culto racional é você colocar a carne para espernear, é você oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus. É quando você cala a sua carne e você aguça os seus sentidos para ouvir o que Deus tem para você. Isso é incrível. Bota a carne para espernear. No nosso jejum de 3 dias só na água, a carne vai espernear. Ela vai querer ficar fraca, ficar dizendo para você assim, não, você não vai aguentar. Anota essa frase, porque essa frase é uma revelação. O teu corpo vai até onde a mente te conduz. Se a tua mente disser para você que você não pode ir, ela vai te enganar e o teu corpo vai obedecer. A gente não cansa primeiro no corpo, a gente cansa na mente. A gente não desiste de fazer um exercício físico no corpo, a gente desiste na mente. Entende? A gente desiste primeiro quando a gente está correndo, minha perna, tô sem ar. A gente desiste no corpo? Não, a gente sente no corpo, mas a gente desiste na mente. Não vou aguentar, vou passar mal, vou desmaiar, vou cair. E isso não é uma verdade. O meu marido, ele é militar. E ele sempre nos ensina isso, com muita graça e com muita verdade. E ele já provou na vida dele que isso é uma verdade. Ele já provou isso pra mim na prática.
ele fala assim: Dani, a primeira coisa que a gente faz no curso militar, o curso militar normalmente ele é muito puxado. No curso militar nós somos instruídos, nós aprendemos, nós somos treinados a não desistir, a não dar ouvidos ao que a nossa mente está dizendo para fazer com que o nosso corpo alcance mais. E diz que quando você pensa que o seu corpo não vai mais aguentar, você ainda tem mais 40% de energia para dar em cima daquela energia inicial. Não da energia que você está agora, você ainda tem mais 40% num reservatório dentro de você. Olha que incrível. O Senhor, ele está abrindo um tempo de jejum para nós, por quê? Porque ele está dizendo para nós assim: olha, a sua carne, ela precisa ser subjugada. Eu vou dizer para você aqui por que jejum. O jejum, por que jejum e por que Esther? Primeiro, por que Esther? Nós começamos falando o ano, aqui nesse ano nós começamos falando sobre propósito, chamado e missão. E o Senhor nos mostrou, numa jornada incrível, qual é o nosso propósito, o tripé do propósito, quem lembra aí? O chamado, o que é o chamado? Na prática, o que era atender a um chamado e o que é cumprir a sua missão de vida. E nós vimos isso. E sabe o que o Espírito Santo tinha falado para mim? Filha, as mulheres, elas não vão identificar isso tudo de uma maneira assim, mais prática na sua própria vida, porque a vida ela é cheia de distrações, ela é cheia de tarefas, ela é cheia de demandas, né? Então o Espírito Santo me conduziu a fazer o seguinte: comece a pegar os exemplos das mulheres da Bíblia, que são as mulheres que eu levantei para trazer um padrão de feminilidade, porque a arma secreta de Deus nesse tempo é usar as mulheres. Foi por causa de um engano, o pecado entrou a partir do engano de Eva. A serpente é esperta, ela não foi em Adão, ela foi em Eva, porque Eva sim tinha o poder de trazer um direcionamento. Eva sim tinha o poder de trazer uma influência. Você é essa mulher, você é uma mulher de influência. Por isso que o diabo ele tenta detonar a tua autoestima, o diabo tenta detonar e com dúvidas aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele tenta dizer para você que você precisa mais do que você já tem. Na verdade, minhas amadas, você só precisa desenvolver em habilidades aquilo que Deus já colocou dentro de você. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa copiar e colar ninguém. Você só precisa descobrir a sua essência, se posicionar nela, porque uma mulher posicionada posiciona tudo ao seu redor. Uma mulher posicionada tem mais força do que imagina. Aleluia. E eu vou te dizer algo. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Ele está aqui para te consolar, ele está aqui para te confrontar, ele está aqui para te alinhar, ele está aqui para dizer assim: você é uma mulher que eu estou chamando, eu estou levantando neste tempo. E aí o Senhor começou a falar comigo: pega as mulheres da Bíblia, que foram os exemplos que passaram por todos os crivos, para serem firmados como aquilo que é a minha palavra, a revelação do que eu tenho como vontade absoluta para a vida dos seres humanos, e pega as mulheres e aponta na escritura para elas um modelo bíblico de posicionamento daquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer. A mulher tem um jeito diferente de resolver as questões, você já percebeu isso? Nós temos um jeito diferente. O pecado entrou por causa desse engano através de Eva. A salvação veio por uma mulher. A salvação veio pelo ventre de Maria. Por isso o Senhor ele nos deu ventre, nos deu 4 ventres. Você sabia que toda mulher tem 4 ventres? O ventre natural, o ventre do coração, o ventre do intelecto e o ventre espiritual. Então a mulher, ela gera de todas as formas. Isso é dado somente a nós. Eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, te dizer que você é essa mulher. Você é essa mulher que Deus chama para gerar. Você é essa mulher que Deus chama para levantar. Você é essa mulher perseguida, sim. Você é essa mulher resistida, sim. É claro
Quem carrega a unção vai ser resistido. Quem está gerando algo profético do céu vai ser resistido pelo espírito desse século. E o espírito desse século, ele vai usar de tudo para te distrair. Nós somos uma geração de mulheres levantadas para ser resposta. Por isso o inimigo tenta te calar. Por isso que o inimigo lança setas no teu coração para te ferir, para te magoar com palavras. Quantas mulheres aqui hoje foram feridas com palavras das pessoas que lhes cercam? Minhas amadas, o Senhor está nesse lugar. O Senhor tem uma palavra de direcionamento para você. O Senhor está dizendo para você: ei, levanta. Ei, o inimigo, ele não pode distorcer aquilo que eu te entreguei. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas embaçar a sua visão para o seu próprio valor, mas o seu valor está em mim, o seu valor está na cruz, eu te escolhi. Quando Jesus ressuscitou, ele escolheu uma mulher para revelar a ressurreição dele em primeira mão. Você é uma mulher escolhida. Você é uma mulher que foi assim, escolhida a dedo. Você foi pescada, você foi pinçada do meio da tua família. Olha ao teu redor. Olha ao teu redor. Você foi pinçada por Deus. E eu quero te dizer uma coisa. A primeira mulher que nós vamos trabalhar esse ano é Esther. Porque Deus quer levantar mulheres para cancelar decretos de morte da tua casa. Existem forcas preparadas para pessoas que Deus já escolheu da tua casa e que só você pode intervir. Só você pode intervir. Decretos de morte, crises, urgências. Nós temos alguns tipos de jejum na Bíblia. E aí, a palavra que eu quero embasar tudo isso aqui para você é Esther capítulo 4, no versículo 12 em diante. Olha só o que acontece. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, mas pastor, eu não sei qual é a hora de calar e a hora de me posicionar, você vai pegar a estratégia assertiva de Deus no jejum. No jejum, o jejum ele abre a visão. Existe um comando específico para o jejum de 3 dias. Existe um comando específico para o jejum de 21 dias. Existe um comando específico para o jejum de 40 dias. Nós vamos fazer o jejum de 3 dias e nós vamos pegar os comandos. Nós vamos pegar os comandos do Senhor para esse tempo. E aí, é o jejum que vai abrir a sua visão e trazer revelação de estratégias precisas, claras, o tiro certo, o corte certo, no tempo certo, com o inimigo na tua mesa. Você não vai mais fugir do inimigo, você vai parar de fugir, você vai parar de se resignar, você vai parar de ficar ali contra a parede. Quantas mulheres aqui se sentem intimidadas contra a parede? Quantas mulheres aqui vêm sobre as suas casas, talvez casamentos a ponto de acabarem. Decretos de morte sobre casamentos, decretos de morte sobre os filhos. Você ensinou algo e os seus filhos estão indo por outro caminho. O diabo está de olho neles, mas o Senhor vai estar guardando, porque você vai ser instruída pelo Senhor nesse tempo. Você vai tirar as distrações, mulher. Há um bálsamo de cura aqui nessa live. Existe uma unção que vai fluir de você, que vai quebrar todo jugo. Existem forcas, deixa eu dizer para você. Existem forcas preparadas para pessoas da tua casa que estão entrando para uma faculdade. Existem forcas preparadas em sociedades que parecem boas, mas são morte. São laços de morte. Existem forcas preparadas, destinadas para pessoas que vão se perder no carnaval para sempre. Que vão experimentar algumas coisas no carnaval a respeito de demônios enviados, laços, coisas malignas, forcas preparadas no carnaval. Que se você não se posicionar, essas pessoas, essas forcas, elas vão ser usadas nas pessoas que você ama. Essa forca,
ela vai ser revertida por causa do teu posicionamento, que o Senhor vai te dar as estratégias específicas nesse jejum para sentenciar Amã. Amã já está sentenciado, mas você vai precisar se posicionar na mesa. Você vai precisar se posicionar aqui, ó, na fala. Olha só que incrível. Pois se você ficar calada nessa hora, se você não fizer nada, se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família, a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Posicionamento estratégico, é isso mesmo. É um posicionamento estratégico. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Quando o decreto de morte chega, qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a tua reação? Você vai se intimidar? Vai se esquivar? Você vai desistir? Você vai abandonar o barco? Você vai olhar para trás? Você vai achar que não é com você? Você vai ficar com medo? Ou você vai dar uma resposta? Ou você vai dar uma resposta? Tem mulheres aqui e o Senhor está requerendo uma resposta. As sentenças estão chegando. As notícias estão chegando. Querida, entenda, existem vínculos que você vai ter que cortar nesse tempo. É uma direção de Deus para você. Você vai precisar restituir a honra do Espírito Santo na tua vida. O sinete do rei vai ter que sair da mão de Amã para você entregar na mão do Espírito Santo de novo dentro da tua casa. Só Esther pode fazer isso. As palavras de comando, as palavras de decreto, as sentenças são da parte de Deus para nós. E esse é o tempo de uma reversão, aonde a maldição vai se tornar bênção através de você. Quem crê aqui diz amém. Quem crê aqui diz glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo que você é uma mulher comissionada para esse tempo. Minha querida, em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor é contigo, o Senhor te chama, o único interessado em que você caminhe sozinha, que você caminhe com medo, que você caminhe cega, que você caminhe sem estratégia, que você caminhe sem posicionamento é Satanás, é o diabo. Que uma mulher sozinha é uma mulher que é mais fácil dele tragar. É uma mulher mais fácil de ser enganada, de ser distraída, de ser assoberbada, de ser intimidada. Uma mulher sozinha é muito mais fácil de Satanás colocar toda sorte de distrativos e de ofensas para ela se agarrar. Entenda que Esther deu uma resposta. Mordecai é um tipo de Espírito Santo no Velho Testamento. E Esther deu uma resposta para o Espírito Santo. Aleluia! Você precisa dar uma resposta para o Espírito Santo de Deus. O decreto chegou, a notícia chegou. O posicionamento chegou. E tem muitas mulheres aqui que o Espírito Santo está posicionando. O Espírito Santo está posicionando nesse tempo. Tem tanta palavra na internet, minha amada. Tanta palavra na internet. Mas eu quero te dizer que a informação, saber, conhecer, não vai te posicionar. O que te posiciona é o que você faz com o que você recebe. É a decisão que você toma a partir daquilo que Deus está te dizendo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Tem mulheres aqui nessa live que estão com papel de divórcio já para dar entrada. Não vai dar. Satanás não vai ser exaltado, porque quando você não exalta o nome do Senhor, sendo obediente, sendo posicionada, você exalta o nome de Satanás, sendo desobediente à voz de Deus, sendo desobediente aos princípios, sendo uma mulher mais inclinada
a fazer a vontade dos seus sentimentos. Eu não sinto mais, não é sobre sentir, é sobre ser uma mulher espiritual posicionada madura. O Senhor está levantando mulheres maduras nesse tempo, mulheres que já venceram o sentimento de orfandade de Esther, mulheres que já romperam com a ferida, a idolatria da ferida. Tem mulheres que idolatram a rejeição, amadas, idolatram a orfandade. Isso é demoníaco. Quem gosta de manter ali, bicho e povoar feridas, aí as mulheres da comunidade Save na nossa jornada Heranças Espirituais Familiares vai lembrar, né? Todas vocês vão lembrar. Quem gosta de infeccionar feridas, quem é? Beelzebu. É Beelzebu que gosta de fazer isso. Infeccionar ferida, idolatria de rejeição, idolatria de abandono, idolatria de dor emocional. Mulheres que perderam, mulheres que já perderam o foco, mulheres que olham para dentro das suas casas e acham que não tem mais jeito, mulheres que olham para si mesmas e veem assim, como Deus pode me usar? Deus quer usar você nesse tempo, não acabou. Eu quero te dar uma palavra aqui de comando, uma palavra de conhecimento que Deus está mandando te dar agora. Tem mulheres aqui nessa live que estão assim, acabou. Não, esse tempo acabou. Minha amada, não acabou. Só está começando. Porque o Senhor está te ativando novamente. O Senhor está trazendo para você, olha, Esther, o Espírito Santo está trazendo um cenário para você. O Espírito Santo está te abrindo os olhos. Olha, a realidade é essa. O decreto de morte já está, selado. Existe uma forca, existe um edito. Existe, minha amada, uma sentença diante do carnaval, diante das faculdades, diante de sociedades, diante até mesmo de algumas propostas que você já recebeu ou vai receber nesse tempo. São forcas. Parecem boas, mas são caminhos de morte. E o Senhor manda te dizer nessa hora, o Espírito Santo está abrindo o cenário para você aqui nessa live. Agora você vai precisar entender que a resposta que você der vai definir o resultado desses decretos. Eles serão revogados ou eles serão cumpridos. O que você quer? Eis que ponho diante de ti hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. E só depende do seu sim. Só depende do seu sim. Que sim, pastor, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo. Existe uma história de um avivamento onde os pastores e os homens de Deus daquela localidade, daquela igreja, eles estavam assim, tentaram de tudo. Tentaram trazer pessoas influentes, tentaram trazer, fazer eventos. Quem aí já viu essa história? Tentaram fazer eventos, tentaram fazer com que o povo ficasse mais animado durante o culto e a igreja só esvaziava. Isso lá no início do século. Foi um grande avivamento. E aí, uma senhorinha de quase 80 anos viu o alvoroço, viu que o pastor estava muito angustiado, chegou para o pastor e falou assim: pastor, o que houve? O pastor falou: nós já tentamos de tudo, já evangelizamos, já oramos, né? Já mudamos a palavra, mudamos o jeito de fazer, tentamos contextualizar com o tempo, tentamos, como se diz hoje, satisfazer a clientela. Meu Deus, Deus está falando com você. Nada adiantou. Mudamos o jeito, mudamos o modo, mudamos as palavras, nada adiantou. Só declinou. Aí essa senhorinha chegou para ele e falou assim: meu pastor, por que então que o Senhor não tenta trazer Deus? Por que então, meu pastor, você não tenta trazer Deus? Você já tentou trazer pregadores de fora? Você já tentou trazer inovações? Por que agora
o Senhor não tenta trazer Deus? Por que o Senhor não marca com seus líderes reuniões de oração, de busca da presença de Deus? Porque é a presença de Deus que atrai as pessoas. O homem atrai as pessoas por algum tempo, minhas amadas. Mas o homem não vai conseguir atrair as pessoas o tempo todo. Não vai conseguir sustentar. O ser humano, você vê que ele sempre precisa fazer um malabarismo para segurar as pessoas ali. O Espírito Santo não. É só ele se apresentar. A presença de Deus não. É só Deus soprar. É só o Senhor soprar. Esther, você já tentou de tudo. Mas o decreto de morte está lá. Parece que nunca vai voltar para Jesus, parece que nunca vai converter, parece que só vai piorar. Mas deixa eu te dizer, situações de crise e de urgência vão requerer de você posicionamentos radicais. Vão requerer de você respostas. Respostas sobrenaturais. Respostas direcionadas pela revelação do Senhor. Respostas de posicionamento que você em outro tempo diria assim: nunca imaginei que eu falaria isso, que eu me posicionaria desta maneira, que eu confrontaria, que eu silenciaria, que eu não temeria marcar um banquete e chamar o inimigo para sentar na minha mesa, para eu olhar nos olhos dele e dizer: tu é falso. Tu é manipulador. Eu te exponho agora diante do meu rei. Mas esse tipo de unção, porque só unção quebra o jugo. Só unção te capacita a confrontar inimigo olho no olho e dizer: eu te exponho agora no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Só unção que flui te dá essa autoridade. E isso você conquista no propósito de jejum. Esther diz assim: vá reunir a todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Você nesse tempo vai jejuar em seu próprio favor. Nós estamos numa campanha, num propósito muito incrível na Tarde Profética, Mulheres que Oram, lá na nossa igreja Cara de Leão, em Nilópolis, Avenida Getúlio de Moura, 797, você está convidada. Um propósito que é: o milagre sou eu. Quando o milagre transborda dentro de você, você transborda milagre por onde você passa. Pelo simples fato de você pisar a planta dos seus pés. Existe uma unção diferenciada sobre as mulheres que se posicionam. As mulheres resolvem as questões de uma forma diferente. Olha como Esther resolveu a questão. O mesmo espírito que estava sobre Esther estava sobre aquela senhora que falou para o pastor: por que você não tenta trazer Deus? Por que você não tenta fazer um tempo de consagração com seus líderes para ouvir a voz de Deus? Esther diz assim: jejue em meu favor. Você precisa, esse tempo, jejuar em seu favor. Fortalecer a você, para que você tenha de Deus os posicionamentos, as atitudes, as palavras. O corte certo na hora certa, a palavra certa, dita no tempo certo, temperada. Para que seja um tiro certo, para que você possa atingir o alvo, assim, ó, milimetricamente, e o Senhor venha fazer um milagre em circunstâncias de crise, de urgência, de uma intervenção do Senhor, porque o jejum de 3 dias é um jejum para você obter intervenção da parte do Senhor. Intervenção da parte do Senhor. Em momentos de crise, em momentos de urgência. Quem aqui está com uma crise, está com uma urgência, uma pendência, algo que você
fala assim, Senhor, eu preciso de uma resposta rápida. Eu preciso de um posicionamento rápido. Eu preciso de um livramento rápido. Quantas aqui estão? Senhor, eu preciso que o Senhor venha. Há um decreto de morte sobre a minha vida financeira. Há um decreto de morte sobre a saúde de algumas pessoas da minha família que eu amo. Há uma sentença de morte, um decreto de morte sobre a minha saúde, sobre o meu emocional. Senhor, em nome de Jesus, me dá um posicionamento. Jejum de 3 dias. Você precisa de estratégia para agir. Jejum de 3 dias. Socorro de Deus, favor de Deus, jejum de 3 dias. Esther fala assim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. No nosso caso, o nosso jejum de 3 dias, nós vamos manter a água. Porque o nosso tempo hoje é diferente do tempo de Esther. Esther tinha um ar mais puro, uma comida sem agrotóxico, não é? A gente precisa limpar o nosso corpo, filtrar. Então a gente precisa de água. A gente não pode ficar sem água nesse tempo. E ela disse assim, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Irei ao rei, mesmo que eu não tenha sido chamada durante esse tempo. Eu tomarei uma atitude direcionada por Deus, debaixo da unção e do comando da estratégia que Deus vai me dar. E se eu perecer, pereci. Mas eu vou obedecer aquilo que o Senhor me direcionar. As forcas de Ramã não vão ser concretizadas sobre os meus. Você pode dizer isso? Queridas, o Senhor está levantando as suas armas secretas, as mulheres. O Senhor está levantando você quando o diabo pensou que tudo já estava findado, que o decreto já estava lá, exposto e que ia acabar. O Senhor levanta uma mulher. O Senhor levanta uma Esther no meio de um povo. O Senhor levanta você. Querida, Deus está te chamando. Beloved do Senhor, Deus está te chamando para ser sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora. Existem comandos muito específicos. Olha o que o Senhor me revelou, e isso eu vou ministrar mais profundamente nessa jornada nova da comunidade Save. Que Esther, nós vamos trabalhar a orfandade também. Esther, ela foi resolvida na sua orfandade para que ela pudesse se tornar uma mulher que resolveu a orfandade de uma geração. Porque você imagina quantos filhos órfãos iam ficar do extermínio. Sempre sobe uma criança que foge, né? Um Mefibosete ali. E eu tenho certeza que vários ali seriam até poupados ou fugiriam, porque o Senhor manteria ali um remanescente. Mas eles seriam órfãos. Esther foi curada de orfandade. Ela foi órfã e agora ela curada de orfandade, ela tem autoridade para livrar toda uma geração da orfandade por causa do seu posicionamento, da sua coragem, da sua entrega, da sua renúncia. Esther ativa a paternidade de Deus porque ela conheceu a paternidade de Deus. Ela era órfã de pai e de mãe, mas o Senhor levantou um Mordecai, o Senhor levantou o Espírito Santo para não a abandonar, para que ela não ficasse sozinha, para que ela tivesse direcionamento, para que ela tivesse um precioso amigo, para que ela tivesse o consolo, para que ela tivesse direção, aleluia. Mas tem muita gente que prefere a amizade do mundo do que a amizade de Deus. Tem muita gente que prefere estar na internet do que correr para os pés do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Vasti representa uma mulher focada nos seus próprios banquetes, nos seus próprios sonhos, uma mulher que negligencia as ordens do rei. Vasti é uma mulher que representa uma mulher que está desfocada da vontade do rei, não está atendendo à vontade do rei. Vasti simboliza uma mulher que está sendo entorpecida pelo seu próprio banquete. Muitas mulheres entorpecidas no próprio banquete se tornam independentes. Sabe o que vai acontecer nesse tempo? Vastis vão ser destronadas. Espero que você não seja uma Vasti.
Vastis serão destronadas. Porque o Senhor está levantando um exército de mulheres padronizadas na vontade dele. Olha só, aqui no capítulo 1, os conselheiros do rei, alguém que tem autoridade aqui, o Memucã, né, um homem altamente posicionado no reinado de Xerxes. Acho que eu já estou com fome, Jesus. Xerxes. Ele fala assim: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também ofendeu a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. Olha só. E assim também elas desprezarão os seus maridos. O rei e elas dirão assim, ó, o rei Xerxes, Assuero, no caso, ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. O que eles estavam dizendo? Essa notícia vai correr. Essa notícia vai correr de que você deu uma ordem e você foi desrespeitado por essa mulher. Vasti simboliza uma geração de mulheres desrespeitosas para com o seu senhor, para com o seu rei, para com os seus maridos, para com as autoridades que estão acima de si. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto legal e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha e outra que seja melhor do que ela se posicione. O Senhor está avisando: vou vir com juízo. Coroas serão retiradas das cabeças das Vastis para serem posicionadas no padrão de Esther. Essa é uma palavra de decreto e uma palavra de sentença sobre as mulheres da nossa geração. Você pode até não crer na palavra profética, mas eu te garanto, ela é real. Eu sou da turma do sobrenatural. Eu sou da turma que vive milagres com Deus. Eu sou da turma que o Senhor mostra algumas coisas e acontece. Eu sou da turma que crê nos dons espirituais e que vivencia todos os dias o agir e o mover do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E eu te digo, é um decreto. É um decreto. E eu espero que, em nome de Jesus, você não seja uma Vasti com o coração endurecido para o chamado do Senhor nesse tempo. O chamado do Senhor nesse tempo. Olha o que acontece. Assim, versículo 20, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais pobre ao mais rico. Então, olha a palavra que o Senhor está dando. Rei, se você permitir essa afronta, se você aceitar isso, esse posicionamento, esse padrão, o posicionamento de Vasti vai infeccionar, adoecer todas as mulheres. Todas as mulheres. E aí, o Senhor não vai permitir isso. Tanto é que o rei se levanta e o rei fala assim, tá certo, vambora.
Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, aqui no capítulo 2, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província. Aí você já sabe, né? Aí tem o chamado das virgens, o chamado das mulheres e Radassa, que é Esther, vem nessa leva. O que eu quero te dizer nesse tempo é o seguinte: mulheres independentes perderão, mulheres insubmissas perderão, mulheres que estão desfocadas do comando de Deus para esse tempo perderão seu lugar de governo. Deus quer botar mulher, quer colocar, quer reposicionar mulheres em lugares de governo, restituir, restaurar os lugares de governo de algumas mulheres. Por que, Esther? Porque a causa é urgente. O Senhor falou comigo, existem forcas preparadas nesse tempo, porque a causa é urgente. Existem decretos de morte que precisam ser revogados, e eu preciso que as minhas mulheres, as minhas filhas, a Esther desse tempo se levante com coragem, se levante com estratégia, para estar revogando o decreto de morte que está sobre os lares, que está sobre as empresas, que está sobre as vidas dos filhos, dos legados, que está sobre a linhagem, que está sobre a próxima geração. Não aceite ideologias, não aceite. Existem forcas preparadas para tua filha que vai entrar na faculdade com uma ideologia maligna. Existe uma forca preparada para o teu filho que está entrando na faculdade. Mas eu decreto em nome de Jesus de Nazaré que você vai se levantar como uma Esther e vai neutralizar esses decretos. Você vai se posicionar de uma forma que o teu filho lute, que a tua filha lute, que eles não sejam tragados pelo espírito desse século. Porque o que Esther pede para Assuero é o seguinte: que você dê oportunidade dos judeus lutarem por suas próprias vidas. Rei, o teu decreto ele não vai poder voltar atrás, mas eles vão poder lutar. E aí o Senhor vai fortalecê-los e eles vão ter força para vencer mais uma guerra, porque Jeová Sabaô, o Deus forte das batalhas, está com Israel. Assim será com a sua casa. O seu posicionamento vai abrir uma janela de oportunidade para os teus filhos lutarem. Aleluia, obrigada, Jesus, por essa revelação. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Jesus, tu és tão bom. É o teu posicionamento. Não é o teu muito falar, o teu muito explicar, a bronca que você dá. Não. É o teu posicionamento que vai trazer libertação para os teus filhos, libertação para a tua casa. Você está entendendo isso? É o teu posicionamento que vai dar força para os teus filhos lutarem, para eles resistirem aos enganos, aos engodos. E as forcas serão desfeitas e o feitiço vai voltar contra o feiticeiro. Porque a forca de Ramã, que foi feita para Mordecai, quem foi enforcado nela foi ele. Amém? Nesse jejum você vai aprender a fluir na unção de Esther, nessa nova jornada. Esse é o tempo de Deus para você. Que Deus está trazendo sinalizadores para você. Mordecai foi um sinalizador para Esther. Foi um sinalizador dizendo para ela assim: você está dentro do palácio e você não está vendo o que está fora. Você está ficando igual Vasti. Você está ficando ensimesmada. Você está ficando numa bolha. Não é isso que Deus tem para nós. O Senhor está trazendo realidades para nós nesse tempo. Sinalizadores. Você precisa entender que o tempo de Radassa, da Murta no deserto, uma mulher comum que sofreu, que foi esmigalhada, que foi quebrada para a unção fluir dela, ela se torna uma Esther, uma estrela posicionada no palácio. Porque Deus pôde contar com o sim de Esther. Deus pode contar com o teu sim. Deixa eu dizer para você, eu vou liberar o PDF lá no meu grupo Mulheres Posicionadas, tá bom?
Porque o comando que Deus tem me dado ao longo dos anos é: reposicione as minhas filhas ao lugar delas de governo, reposicione as minhas filhas na feminilidade, reposicione as minhas filhas na santidade, reposicione minhas filhas no chamado, na obediência, no avanço, no impulsionamento, nos dons do Espírito. É isso que o Senhor me comissiona. Realinhe, ajude minhas filhas a realinharem a visão e o coração delas comigo, para elas aprenderem a se posicionar em graça, em misericórdia, em poder. Deus quer te levantar com poder, mulher, em nome de Jesus. Amém? Deus quer te levantar com poder. Deixa eu te falar uma coisa. O jejum é o seguinte: o jejum de 3 dias, ele traz basicamente algumas coisas aqui, né? Primeiro, o jejum de 3 dias, ele vai humilhar tua carne, é um culto, mas ele vai inaugurar uma estação de domínio próprio para você. Porque o jejum de 3 dias, ele vai fazer você ficar só na água. Então você vai fazer tua carne passar fome. E quando a carne passa fome, quer dizer que você fica mais forte contra as tentações e contra as distrações. É exatamente isso. O jejum coloca um domínio nos teus impulsos. Eu costumo dizer que toda disciplina começa pela boca. Se você consegue resistir a um brigadeiro, se você consegue resistir a comer o próximo pedaço, você vai conseguir resistir a dizer a próxima palavra. Você vai conseguir resistir a dizer a palavra da fofoca, a palavra torpe. Toda disciplina começa pela boca. E você começa a se treinar. Você fala assim: eu não consigo. Quando eu vi, eu já falei. Vai prestar atenção na sua vida se quando você está diante de algo que é tentador para você de alimentação, se você não cai. Se era para você comer 2 fatias de pizza, você come 4. Se era para você regular aí o doce, a massa, por causa da sua glicose, e você não faz isso. E você fala: quer saber? Deixa. Você não se cuida, você não se posiciona. Entende? Toda disciplina começa pela boca. Não tem jeito. Ok? Você precisa compreender que o Senhor, Ele está trazendo para você uma estratégia, o jejum de 3 dias nos moldes de Esther, no qual o foco é receber o favor de Deus, as estratégias e o posicionamento revelado por Deus para ação imediata frente às causas ameaçadoras, frente às crises, frente às situações que precisam de uma resposta de emergência da parte de Deus para salvar a tua casa dos decretos de morte. Essa é a principal razão de nós estarmos fazendo esse jejum, porque esse é o apontamento da palavra de Deus para nós. É um jejum total, não de água, como eu falei. Por quê? Primeira coisa, esse propósito de Esther, ele revoga decretos. Ele tem 3 focos básicos. O primeiro deles é resolver crises e fazer com que milagres urgentes sejam ativados. A segunda coisa é que esse tipo de jejum abre a visão. Você vê que Esther recebeu estratégia no jejum. E a terceira coisa é salvação. Pessoas serão salvas na tua casa. Receberão livramentos da morte eterna. Por quê? O povo foi poupado de ser ceifado por causa do jejum de Esther. Então, deixa eu dar as respostas aqui para vocês. Agora, vocês estão perguntando quando é que começa. Eu vou colocar um PDF no meu grupo agora. A gente vai sair aqui da live e vai ter um PDF lá no meu grupo do Telegram chamado Mulheres Posicionadas. Como eu entro, pastora, nesse grupo? Link na minha bio, grupo do Telegram. Clica lá, só entrar, tá bom? E aí você vai ter acesso a esse PDF. Eu vou colocar lá assim que a gente sair da live. E lá tem todos os direcionamentos. Eu vou dar para vocês um gostinho, só um gostinho, assim, uma pitadinha assim, ó, do que a gente vive na comunidade Save, e vou liberar um pouquinho para vocês lá, tá bom?
É com muito carinho que eu estou fazendo isso, liberando para vocês. E durante esses 7 dias, quem quiser participar desse jejum, que na verdade esses 7 dias é um pré-jejum. Nós vamos fazer um jejum de algumas coisas. Jejum de cafeína, jejum de açúcar, jejum de massas, jejum de palavras, jejum de língua, jejum de se justificar, jejum de se explicar. Você vai aprender, você vai ser treinado em nome de Jesus a parar de ficar dando explicação para tudo, porque há muita explicação tira a força da razão. É isso, é pau, é pedra, é assim que o Senhor mandou e acabou. O jejum de 3 dias abre a visão espiritual para as estratégias de Deus. Você acha mesmo que Esther, ela ia ter essa ideia? E além de ideia, ela não ia ter essa unção para estar diante do seu inimigo na sua mesa e quebrar esse jugo através de poucas palavras? Então não é sobre você, é sobre o que você está carregando da parte de Deus de revelação, de posicionamento que Ele te deu. E isso é dado na abertura de visão do jejum. Então o Senhor vai te dar posicionamentos. Pastora, por que no carnaval? Porque enquanto todo mundo está distraído, você vai estar focada. Você foi levantada para um tempo como esse. Amém? Durante o tempo dos 7 dias, dia 1º até o dia 7 de março, é o jejum pré-jejum, jejum detox. PDF lá no meu grupo. E a partir do dia 8 é o jejum de 3 dias comigo dentro da comunidade Save, ok? Eu abro as inscrições para a comunidade Save até o dia 25 desse mês de fevereiro. Se você quiser participar desse jejum de 3 dias lá dentro da comunidade e das ministrações, que são muitas ministrações, né? Eu vou falar sobre o que Esther carregava, a unção de Esther, como fluir na unção de Esther, tudo isso nessa nova jornada. Mas esses 7 dias, para você que entrou para a comunidade Save ou para você que não entrou, está liberado para você, porque esse foi um comando que Deus me deu. Traga as minhas filhas para um tempo de despertamento, de jejum, porque eu quero liberar coisas grandes. O Senhor fala assim, ó, santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós. Sabe, deixa eu ler uns versículos para você aqui sobre jejum. Joel capítulo 1, versículo 14 diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Durante o jejum de 3 dias dentro da comunidade, nós vamos ter lives de oração na madrugada, porque existe um tempo na madrugada que é o tempo do favor de Deus. De 3 em 3 horas existem portais espirituais e nós vamos estar acessando um portal espiritual específico, de um horário específico, que é o horário do favor do Senhor. Você vai perceber que Jesus ouvia a voz de Deus na madrugada, que as pessoas que ouviam a voz de Deus era na madrugada. Você vai orar o dia inteiro. Pastor, mas eu não posso orar o dia inteiro. Você pode orar o dia inteiro, você pode falar com Deus o dia inteiro, mas o Senhor, Ele se revela em momentos específicos. E você vai ver que sempre na palavra de Deus diz que era madrugada, era muito cedo, era muito, muito cedo, ainda estava escuro, Jesus estava orando, né? Então a gente vai ter aí 3 dias de propósito orando direcionado, e a gente vai estar conversando sobre os direcionamentos que Deus vai estar dando para cada uma de vocês e apontando ali biblicamente o que vocês precisam fazer, como vocês precisam avançar. Outro versículo sobre jejum, esse versículo, né, de Josué 3:5, santificai-vos, pois farei maravilhas no meio de vós. Lembra? Esse jejum você vai fazer por você, para que o Senhor te abra a visão do que você precisa fazer nas circunstâncias que você está passando, que precisam de livramento, que precisam de socorro urgente de Deus. E Joel 2:12, voltem-se para mim de todo o coração, com jejuns, lamentos e prantos. Então, existe um preparo de uma semana de detox para a gente mergulhar no jejum mais profundo de 3 dias só na água. Quem vem junto,
É só, para esse pré-jejum, é só você entrar no grupo do Telegram, o link tá na minha bio. Eu quero orar por você, eu vou deixar essa live salva, com certeza. E é uma live de ensino, essa live foi uma live de ensino para você, apontando o que o Senhor trouxe como revelação e como vontade dele para nós na nossa vida. Quem se conecta aqui comigo está no tempo de Esther. Se tem manipulação por trás dos panos, tem aí na tua casa, tem aí na tua igreja, tem aí no teu trabalho, tem aí nas amizades, tem manipulação por trás dos panos, por baixo dos panos, então é um tempo em que você precisa se posicionar como Esther, aprender a fluir nessa unção. Amém? Então vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, esse aqui é a tua palavra, é a tua palavra, Senhor, é o teu comando. É tempo, Senhor Deus, de nós desgarrarmos de alguns laços, algumas conexões, algumas coisas que estão nos puxando para trás, algumas cascas, Senhor, que já estão secas da nossa vida, e é tempo de nos abrir para o novo. É tempo, Senhor Deus, de caminhar com novas pessoas. É tempo, Senhor Deus, de ser uma bênção, de ser uma mulher estratégica, de influência, assertiva, posicionada, corajosa, cheia de unção. Uma mulher que o espírito de medo não a abate, não a segura. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, venha e ativa cada uma das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, ajude-as a tomar o posicionamento que o Senhor requer nesse tempo. Senhor, vai direcionando os passos. Vai, Senhor Deus, conectando nesse tempo, Pai. Também nessa nova turma na comunidade. Também, Senhor Deus, com mulheres mais maduras, experimentadas, Senhor Deus, nos trabalhos, experimentadas nos propósitos, experimentadas, Senhor Deus, em intimidade com o Senhor. Traz essas mulheres em conexão com cada uma, Senhor Deus, aqui. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa turma vai ser uma turma sobrenatural, que as mulheres vão testemunhar de intervenções de Deus de formas assim milagrosas, e nós vamos encher a nossa convivência, os nossos olhos, o nosso coração de testemunhos. Todos verão que o Senhor é conosco. Todos verão que o Senhor se coloca a nosso favor. Todos verão que tu é favorecida. O Senhor manda te dizer, tu és minha filha, tu é favorecida, eu te favoreço. As pessoas ao teu redor não te entendem, mas eu te favoreço. Tu é minha Esther, tu é minha Radassa, tu é minha Esther. Eu te favoreço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente se posicione, tão somente recorra ao Senhor, tão somente traga a presença de Deus para as tuas ações, tão somente traga a revelação dos comandos de Deus para os posicionamentos que Ele está te ordenando, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. É tempo de Bíblia. É tempo de jejum, é tempo de conhecer o Espírito Santo, é tempo de avançar em revelação, é tempo de você obedecer aos comandos do Senhor, e as pessoas vão questionar, elas não vão entender, porque o carnal nunca vai entender o espiritual, minha querida. Nunca. Entenda isso, mulher, o carnal nunca entenderá o espiritual. O carnal não aceitará o espiritual. O carnal arrumará desculpas para dizer assim, o que você está fazendo, que é espiritual, que Deus mandou você fazer, é religiosidade. Ah, minha amada, é forçar a barra. Isso é carnalidade. Mas entenda, é o Senhor que te dá autoridade, é o Senhor que te respalda. Se você precisar fazer esse propósito em silêncio, faça. Nem conte para as pessoas da sua família que você está fazendo. Ah, mas como é que eu vou negar um doce, uma coisa e tal? Você vai dizer que não quer. Muito obrigada. Não, não quero. Não, muito obrigada. Não tô afim, não quero. Não, muito obrigada. Eu tô com vontade de comer aquilo ali, uma maçã. Não, brigadeiro não, chocolate não, bolo não, açúcar não, farinha não, refrigerante não. Eu tô com sede de água. Aí dentro de você fala assim, de água da vida, de revelação. Você não pode ir pelo mesmo caminho achando que vai entrar por portas diferentes, porque caminhos antigos não levam a portas novas. Só um caminho novo que leva a portas novas. Esse é o tempo de você acessar portas novas. Amém? Glória a Deus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Que o Senhor te abençoe nesse tempo, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Abençoada será a tua entrada, abençoada será a tua saída, por onde quer que você for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingida, porque aos anjos do Senhor dará ordem ao teu respeito. Ele te ocultará e te guardará, te ocultará no seu pavilhão, e ali estareis seguros. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a amizade, a intimidade, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você agora e com toda a sua casa, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Espero que você esteja junto nesse tempo. Um grande beijo e até lá.